Amém, igreja? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a poderosa, infalível e a maravilhosa palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Somente até aí oremos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória, Deus amado, justo, fiel e verdadeiro. Bendito, ó Deus, para sempre seja o teu santo e o teu poderoso nome. Senhor, nesta hora queremos te pedir, fala conosco através da tua palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder que há na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, repreende todo espírito contrário, todo espírito imundo, a bênção do teu povo, para que eles saiam daqui com a certeza de que o Senhor falou poderosamente no nosso meio. Abençoa o teu povo, e o povo de Deus diz: alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Podeis assentar. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado e exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então aqui estamos diante do primeiro homicídio, do primeiro assassinato que aconteceu. E foi logo um irmão matando outro irmão. Que coisa, né? Você vê que ainda poucos homens haviam na face da terra, e já aconteceu uma tragédia tão grande quanto essa. É um texto muito conhecido, acho que
todos aqui conhecem. Até quem não é crente conhece a história de que Caim matou Abel. Então, não tem muito o que a gente ensinar nesse texto. Não tem muito o que o pregador ensinar nesse texto, uma vez que todos já conhecem. E aqui estamos diante de uma tragédia familiar. Tem água aqui ainda? Tem, obrigado. Eu botei aqui para nos... obrigado. Deus te abençoe. Tem aqui, ó, que eu botei aqui. Amém, gente? Louvado seja Deus. Lá vem Marli com mais água. Amém. Não perde, não. Deus abençoe. Então não tem muito o que a gente ensinar aqui. Acredito eu que todos aqui já conhecem a história de que Caim matou o seu irmão Abel. E eu estava meditando, eu estou relendo a Bíblia novamente. Recomecei a leitura novamente da Bíblia e eu gosto de começar de Gênesis. E sempre que eu estou fazendo a leitura da palavra de Deus, surgem novas informações, revelações. A palavra de Deus verdadeiramente ela se renova a cada manhã. Por isso que a pessoa que já leu a Bíblia, eu aconselho que você leia novamente, que você vai trazer para a sua vida novos aprendizados, né? Se você ler a Bíblia 10 vezes o Senhor falará contigo novidades, tenha certeza disso. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Esse texto, como eu disse, muito conhecido, e ainda assim me trouxe algo novo. Enquanto eu estava meditando no capítulo 4, desta vez, a palavra que me saltou aos olhos é o que está escrito aqui no verso de número 12, quando Deus fala para Caim o seguinte: quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Eis aqui o castigo de Caim. Esse foi o castigo de Caim. Eu fico imaginando, trazendo esse acontecimento para os nossos dias de hoje. Imagine você, uma pessoa que tira a vida de um outro ser humano. E agora ele é levado diante do juiz para ser julgado. E aí o juiz agora vai dizer assim para ele: olha, quando você lavares a terra, você não vai tirar mais da terra aquilo que a terra poderia te dar. E você vai andar por aí pelo mundo fugitivo e vagabundo. Essa fosse a sentença de que um juiz viesse dar para um assassino. Eu acho que a pessoa que ia receber essa sentença, ele ia ficar feliz. Alguém entendeu? Porque a lei dos homens diz o quê? Uma pessoa que tira a vida de outro, aqui na nossa legislação, ele pode pegar uma pena que pode chegar até a 30 anos de prisão, por tirar a vida de outra pessoa. O homicídio, o crime de homicídio, a pessoa pode ser condenada até 30 anos de prisão. E agora imagine você, a pessoa chega lá no julgamento, lá no fórum. Aí o juiz diz: você é condenado pela morte de fulano de tal. A sua pena será... Aí a pessoa está esperando lá 30 anos. Aí o juiz fala assim: a sua pena vai ser que quando você for trabalhar na terra, a terra não vai dar mais o fruto que você deveria receber. Eu acho que o réu nesse momento ia dizer, por dentro ele ia estar dizendo assim: porque em comparação a 30 anos de prisão, isso é uma pena considerada branda. Quem entendeu, diga amém. Vocês compreenderam o que eu quero dizer? Que entre a lei dos homens de ser condenado por homicídio a 30 anos de prisão e a lei de Deus que condena ele a que ele for lavrar a terra, ele não vai conseguir ter o retorno da terra. Qual das duas penas seria pior, na sua opinião? Quem quer se arriscar a dar uma opinião? Me perdoe aqui a ousadia. Se fosse você, que Deus o livre dessa má hora, tivesse cometido um assassinato, você ia preferir os 30 anos de prisão ou você ia preferir a pena que Caim recebeu?
Quem tem coragem de falar? E o povo parece estar com vergonha, né? Quem? Tu ia preferir os 30 anos? É mesmo corajoso o missionário Antônio. Tu ia preferir os 30 anos? Ô menino sabido. Aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos do homem, podia dizer que os 30 anos de prisão ali era pior do que receber a outra pena, mas como o missionário falou, os 30 anos teria data e hora para terminar. E a maldição de Deus não tem nem dia, nem hora para terminar. A gente não pode aqui, não temos informações o bastante para a gente criar um perfil de Caim. Não tem como a gente tentar aqui, sabe, imaginar que tipo de pessoa era Caim, se era uma pessoa, sabe, uma pessoa inteligente. Não, é muito poucas informações para a gente traçar o perfil de Caim. Não dá para dizer aqui, pelo pouquíssimo que a Bíblia fala dele, se ele era uma pessoa inteligente, se ele era uma pessoa, sabe, mas o fato é que quando ele ouve a sentença da boca do próprio Deus, ele fica desesperado. Desesperado, porque Deus está dizendo para ele assim, ó, você vai trabalhar o resto da sua vida e você nunca mais vai prosperar. Você nunca mais vai ter o retorno que você merece pelo seu trabalho. E ele ficou desesperado por isso. Ele ficou desesperado porque, sabe, como eu disse, a gente não tem informações suficientes para criar o perfil de Caim, mas o fato é que ele entendeu que aquilo era realmente uma consequência pesadíssima para o seu erro. Certo que Abel levou a pior, perdeu a vida. Mas Caim recebe da boca de Deus uma sentença eterna, que agora o resto da sua vida ele ia trabalhar igual um louco, igual um condenado, ia trabalhar e nunca ia prosperar, porque a terra nunca iria dar a sua força. No máximo ele ia trabalhar só para comer. O que ele ia conseguir tirar da terra seria semente para plantar de novo, para trabalhar mais, e o suficiente só para se sustentar. E isso causou em Caim um desespero. E realmente é desesperador, sabe por quê? Porque não tem coisa pior, igreja, do que você plantar e não colher. Não existe coisa pior do que você trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho. Não existe coisa pior do que você estar ali o tempo todo, sabe, fazendo plano, fazendo sonhos, tendo seus sonhos, imaginando fazer isso, fazer aquilo, e nunca ver o resultado do seu trabalho. É como se você estivesse sempre andando em círculos. Quando Deus libera essa sentença para Caim, quando Deus diz para ele que ele nunca mais ele ia trabalhar na terra, mas a terra não daria mais a sua força. É como se Deus estivesse dizendo assim, a partir de agora, Caim, você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas você nunca vai sair da lama. Isso é sentença de Deus. Isso é sentença de Deus. Sabe, e a lei de Deus ninguém foge. Você até consegue fugir da lei do homem. Quantos casos de homicídios não tem na face da terra aí, gente, que a justiça não sabe nem quem foi? Tem ou não tem? Não tem casos também de pessoas que são condenados sem ter feito nada? Tem ou não tem? Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Talvez a pessoa até fuja da lei dos homens, mas ninguém consegue se esconder da lei de Deus. Ninguém consegue se esconder da lei de Deus. Aí Caim ficou tão desesperado com a sentença, que ele diz assim, mas será que o meu pecado não vai poder ser perdoado? Será que o que eu fiz é tão sério assim, que não vai poder ser perdoado? Quem me achar vai tirar a minha vida. Aí Deus diz assim, não, você não vai morrer não. Você não vai morrer para ter o alívio da sua sentença, não vai não.
Se Deus quisesse o final da vida de Caim ali, a morte não é sentença, não é castigo. A morte não é um castigo. Deus não apresenta para Caim a morte como saída de... Que dia foi que eu preguei aqui, o rico e o Lázaro? Terça-feira. A morte na vida de Lázaro foi o quê? Um alívio. Acabou o sofrimento de Lázaro. Acabou aquela vida sofrida que ele tinha de chagas, de passar necessidade, de viver sem um teto, na porta da casa de uma pessoa esperando para receber alguma coisa. Na vida de Lázaro, a morte chegou como um alívio. Quem está entendendo, diga amém. Na vida do rico, a morte chegou como o fim de uma vida boa. Mas na vida de Lázaro, a morte chegou como o fim de um sofrimento. E a partir daquele dia, o sofrimento na vida de Lázaro havia acabado. Aí quando Caim diz assim, mas a quem me achar por aí vai querer tirar minha vida. Deus não vai não. Não vai não, porque a morte não pode ser o fim da sentença. Aí ele diz assim, eu vou colocar um sinal em você, que qualquer pessoa que te vê, não vai mais querer te matar. Deus está ali dizendo para Caim assim, ó, você vai cumprir cada minuto, cada segundo da sentença que está sendo lançada sobre a sua vida. Se ele achou... Gente, o que eu estou falando para vocês é bíblico. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, que quando chegar o fim dos tempos, as pessoas vão buscar a morte. E a morte vai fugir delas. Para você ter uma ideia, a pessoa querer a morte e a morte não querer a pessoa. Imagine, o desespero das pessoas serão tanto que elas vão buscar a morte e a morte fugirão delas. Aí o que Caim fez? Não, quem me achar vai me matar. Deus não vai não. Tu está pensando que vai acabar a tua sentença com a morte? Não vai não. Você vai continuar vivo, você vai viver por muito tempo. E Caim viveu por muito tempo. E a vida dele foi baseada na palavra de Deus. Quantos aqui creem que a palavra de Deus, ela se cumpriu na vida dele? Se cumpriu. E ele passou a ter esse tipo de vida. Ele trabalhava igual um maluco, igual um condenado. E na hora de colher, na hora de... não tinha um resultado. Aí plantava de novo, ia trabalhar na terra, ia lavrar a terra. Interessante que Deus falou de algo que ele entendia. Porque ele era lavrador da terra. Era alguém que tinha conhecimento sobre a terra. E a partir daquele momento ele percebeu que a sua colheita já não era mais como era antes. Ele agora passa a ter uma vida regrada, ele agora passa a ter uma vida, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, debaixo de uma maldição. Sabe o que significa a palavra maldição? Mal falado. Então Deus falou mal dele. Lançou sobre ele a maldição, e não é qualquer maldição, a maldição que Deus lançou sobre a vida dele, ele não tinha como escapar daquilo ali. Olha o castigo, olha o tamanho do castigo, passar uma vida inteira trabalhando, sem ver o resultado do seu trabalho. Gente, é tão sério isso, que lá no livro de Juízes, se não me falha a memória, capítulo de número 7, que o povo de Deus, o Israel de Deus, havia se afastado dos caminhos do Senhor. Havia se afastado. Aí o castigo que Deus deu ao povo foi que Deus entregou o povo de Israel na mão dos amalequitas. E aí o que aconteceu? O povo plantava. Quando a terra começava a brotar, quando a plantação começava a surgir ali, vinham os amalequitas e destruía tudo. E aconteceu isso por 7 anos seguidos. 7 anos. E a Bíblia fala assim, e por causa disso, o povo se empobreceu muito. 7 anos plantando sem conseguir colher.
Agora imagine, como o missionário Antônio falou, a vida toda. 1000 vezes que ele passasse ali os 30 anos, porque os 30 anos, como o missionário disse, Deus usou o missionário ali para falar, ia acabar. Tem dia e hora para terminar. Agora a maldição de Deus, não. Pastor, e onde é que o senhor está querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar que ao invés da gente fazer as nossas ações com medo da lei dos homens, a gente devia temer muito mais a lei de Deus. Alguém entendeu? O mundo lá fora não teme a lei de Deus. A verdade é essa. O mundo lá fora não teme a lei de Deus. Quando a pessoa quer matar outro, quer tirar a vida de outro ser humano, tu acha que ele fica dizendo assim, mas o que é que Deus vai fazer? Ele tem medo da polícia, tem medo da justiça, tem medo da vingança de um familiar, mas de Deus não tem não. Se tivesse medo de Deus, não fazia. E o que eu quero trazer para vocês é que a lei de Deus é pior do que a lei dos homens. A lei de Deus, essa sim é que devia ser temida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente tiver para fazer alguma coisa, não estou falando para você matar ninguém não, mas quando você estiver pensando em fazer alguma coisa de errado, não fica preocupado com o que o pastor vai dizer, com o que os irmãos vão dizer, com o que vão falar quando te ver fazendo errado. Não, se preocupa com o olho de Deus. Quem entendeu? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O que a gente tem que voltar a nossa preocupação é para o que é que Deus vai pensar das nossas ações. Sabe? Antes de você fazer alguma coisa, não quer que minha esposa vai fazer quando descobrir. Se preocupe com sua mulher, não. Se preocupe não. Se preocupe com Deus. Alguém entendeu? Se preocupe com Deus. Olha o que acontece, verso de número 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Aí ele começa agora a se preocupar com o perdão de Deus. Começa agora a se preocupar com o perdão de Deus. A pergunta que eu faço para você, ó para cá. A pergunta que eu te faço nessa noite, não será melhor a gente se preocupar com o perdão de Deus antes de cometer as ações? A gente não faz isso. Mas não seria melhor, irmão José, se a gente começasse a se preocupar com o perdão de Deus antes de fazer? E dá para fazer isso, pastor? Dá. Não faz porque quando a gente quer fazer uma coisa errada, a gente é tomado por uma força, um negócio que parece que está dominando a gente ali. Uma coisa que parece que é mais forte do que a gente. Agora, se a gente começar a pensar na consequência, se a gente começar a pensar na resposta de Deus, porque a lei do homem falha, mas a lei de Deus não. Caim não foi condenado pela lei do homem. Caim foi condenado pela lei de... Essa daí não falha não, meu irmão. Essa daí nem tarda e nem falha. Aqui tem umas pessoas que falam assim, ai, Deus tarda, mas não falha. Não, nem tarda e nem falha. E olha que castigo terrível veio sobre a vida dele. Porque ele ia passar uma vida, sabe, agora de alguém que nunca ia para frente. Que castigo terrível. Como o missionário falou, antes 30 anos. Antes 30 anos. Porque pelo menos tinha dia e hora para terminar. E a sentença de Deus, ela é eterna.
Aí Jesus disse assim: eu vou falar de um que vocês deveriam temer. Não temam aqueles que matam o corpo. Temam antes aquele que pode fazer matar o corpo e lançar a alma ainda em tormento. E fazer perecer ainda a alma. O único que pode fazer isso é Deus. A nossa preocupação deveria estar aí. O crente tem que se preocupar com isso. O crente precisa se preocupar com isso. Sabe? Na hora que a gente perdeu o medo de Deus, a gente deixou de ser crente. As pessoas que perdem o medo de Deus são capazes de fazer coisas terríveis. Viu aquela pastora, a Flor de Lis, que de flor não tem nada. Ela temeu a Deus? Não. Ela achou que a imagem que ela havia criado estava acima de qualquer suspeita. Ninguém ia suspeitar dela. Morava numa cidade violenta como o Rio de Janeiro. Todo dia, toda hora tem assalto, tem gente morrendo. Ela vai dizer aqui, foi uma tentativa de assalto e todo mundo vai acreditar nela. Só que não aconteceu como ela pensava. E foi descoberto. Ela não temeu a lei do homem e não temeu muito menos a lei de Deus. Agora eu te pergunto, se ela tivesse temido a lei de Deus, consequentemente ela também não teria desobedecido a lei do homem. Entendeu, igreja? Quando você obedece a Deus, quando você está ali debaixo da orientação do Senhor, tenha certeza, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus dará ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Agora, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. A justiça do homem pode acontecer de pegar uma pessoa culpada ali e absolver a pessoa. Uma pessoa que cometeu um crime terrível e a justiça do homem, que é falha, ir lá e absolver essa pessoa. Mas Deus não vai tomar ele por inocente. Porque você consegue enganar os olhos do homem. Conseguimos ou não conseguimos? Conseguimos. Agora enganar a Deus, ninguém consegue. Ninguém consegue. Olha o que aconteceu. Ele havia matado seu irmão. Aí Deus aparece e fala assim: cadê teu irmão? Olha a resposta dele: acaso eu sou babado, meu irmão? Para saber agora onde ele está, é? Aí Deus disse assim, o que é que tu fez? Porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a profundeza da terra. De Deus não se esconde, ninguém se esconde de Deus. O pai de Caim, o pai de Abel, Adão, quando ele peca, primeira atitude dele é o quê? Se esconder. Deus vinha sempre na variação do dia para ter um encontro com o homem ali, aquele encontro maravilhoso entre os dois. No dia que ele desobedeceu, a primeira atitude dele foi o quê? Se esconder da presença de Deus, achando que vai resolver. E onde é que ele se escondeu? Atrás de uma árvore. Se esconder de Deus é impossível. Diga comigo, se esconder de Deus. Não, mas fale com graça em nome de Jesus, para eu não ir aí onde tu está. Fala assim, se esconder de Deus é impossível. Ninguém se esconde não, gente. Ninguém se esconde não. Não se esconde. Eis que os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Nada. Como é importante a gente trazer esse tipo de mensagem, sabe por quê? Porque é essa mensagem que vai fortalecer os teus passos na caminhada com o Senhor. É importante a gente se lembrar
que Deus é amor, mas é justiça também. É importante a gente se lembrar que Ele não toma o culpado por inocente. É importante a gente se lembrar que toda ação vai gerar uma reação. No mundo espiritual é algo inevitável. Tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Está escrito assim: não erreis. Lá no livro de Gálatas. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai ter que colher. Tudo que o homem plantar, isso ele vai ter que colher. Quando Deus dá a sentença para Caim, como eu disse, a gente não tem como saber se Caim era uma pessoa sábia, uma pessoa de conhecimento, mas ele percebeu que a sentença de Deus era algo que ele não poderia se esquivar. Ele percebeu que ele estava diante de uma sentença que não tinha mais como ele fugir, porque ninguém foge da sentença de Deus. Então o melhor que a gente tem a fazer é se preocupar com o perdão antes de cometer a falha. Quem entendeu, diga amém. Receba essa palavra nessa noite de quinta-feira. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Pensa bem nas ações, porque cada ação gera uma reação. Tudo que o homem plantar, isso ele vai ter que colher. Para encerrar, abre comigo aí a tua Bíblia. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo de número 15. Versículo. Vamos ler a partir do verso de número 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então a gente precisa entender uma coisa. Uma vez contaminado, a gente está aí falando de sair já da pandemia, mas ainda é uma linguagem que a gente passou a dominar, principalmente nesses últimos 2 anos. Né? O vírus, pessoas que se contaminaram com o vírus, pegaram o vírus ali, depois que pega o vírus ali, depois que se contamina com o vírus ali, o corpo não sente imediatamente a consequência da contaminação. A mesma coisa, quando a gente permite que algo nos domine, algo tome conta da nossa vida, a gente está permitindo também que o nosso corpo todo fique contaminado com aquilo ali. Presta atenção, igreja. Talvez a gente seja contaminado com esse tipo de pensamento do mundo lá fora. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o que os olhos não vê, o coração de Deus
sente. Não se deixe contaminar com os entendimentos do mundo lá fora. Você não está preocupado com a lei do homem, você está preocupado com a lei de Deus. Você tem que se preocupar com a lei de Deus. É isso que vai fazer você permanecer ou não na presença dele. O que vai fazer com que a gente permaneça na presença dele é a obediência à palavra dele. Quem entendeu, diga amém. Aplaude bem forte o nome do Senhor. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Então lembra disso e toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Fica de pé que eu quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Amém? Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça, soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra de reflexão, palavra de alerta, palavra de conserto. É maravilhoso, Deus, quando o Senhor nos orienta o caminho que devemos seguir. Obrigado, toda a honra, toda a glória é tua. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Por isso, Deus, nesta hora, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá, esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de nos alertar acerca das nossas atitudes, do nosso comportamento. Que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, para que em tempo algum, Senhor, nos desviemos da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que estamos diante de várias situações que possam nos contaminar. Estamos sujeitos a contaminações, mas nós também sabemos que Tu és o Deus que nos alerta, Tu és o Deus que chama a nossa atenção, é o Deus que nos chama a atenção antes mesmo de qualquer atitude nossa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, que a palavra que foi pregada nessa noite, ela fique guardada no meu coração e no coração de cada um que ouviu esta palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, alguém pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Enquanto eu orava, volta lá para Gênesis 4. Quem marcou? Gênesis 4. Enquanto eu orava, Deus me fez lembrar disso, ó. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, verso 4, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Outras traduções falam assim: mas a ti cabe dominá-lo. Antes de acontecer o homicídio, antes de Caim matar Abel, Deus avisou para ele. Avisou. Quando ele muda o seu semblante, porque ele percebe que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu bem a dele. E por que recebeu de um e não recebeu o outro? Porque antes de olhar para a oferta, Deus olhou para a pessoa. Está escrito assim, ó: e olhou Deus para Abel e para a sua oferta. E para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Então não é a oferta que chama a atenção de Deus, é a pessoa que está ofertando. E alguma atitude ali de Caim, Deus não se agradou.
E ele então diz para Caim, ó, por que teu rosto está desse jeito? O pecado jaz à porta, mas a ti cabe dominá-lo. Então, a cada um de nós é que cabe dominar as nossas fraquezas, tá? Alguém entendeu? Diga amém. Então, aplaude o nome do Senhor mais uma vez, Deus é bom. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta para a casa do Senhor, faça com alegria no teu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia, louvado seja Deus.